Olá, querido aluno. Estamos na terceira semana da disciplina de banco de dados. Na semana passada, nós aprendemos sobre o modelo entidade e relacionamento, que é o modelo conceitual, onde a partir do levantamento dos requisitos, você pode selecionar os dados que serão armazenados e definir a estrutura de armazenamento desses dados. Nessa semana, nós vamos aprender sobre o modelo relacional, que é um modelo que segue em sequência ao modelo entidade-relacionamento. Esse modelo nós já vamos trabalhar com a estrutura do projeto de banco de dados que será implementada, onde os dados podem ser inseridos, excluídos, alterados e também consultados. O modelo relacional ele foi definido em 1970 na IBM. É um dos modelos mais utilizados na atualidade. Ele tem uma base bem formal da teoria dos conjuntos da matemática, onde a gente define o relacionamento de valores. Por isso que ele é dito que ele chama modelo relacional. É um modelo simples, onde nós temos estruturas tabulares, ou seja, tabelas, e ele possui poucos conceitos. E para manipular os dados, é utilizada uma linguagem declarativa, como você já viu na primeira semana, utilizamos o SQL, que é uma linguagem comercial. Então, começando a ver sobre o modelo relacional, nós vamos ver quais as estruturas que ele possui. Como eu disse, ele possui valores, onde a gente armazena esses valores, ou seja, os dados que você fez todo o levantamento de requisitos para ver os dados que são armazenados, esses dados agora vão ser representados como valores. E vão ser representados na tabela. A tabela também aqui, ela é chamada de relação. Então, muitas vezes, quando estamos trabalhando com o modelo relacional, nós ouvimos o termo relação, que quer dizer tabela, onde estão armazenados os dados. Aqui você está vendo uma tabela, e a gente aqui, de uma maneira intuitiva, a gente vai imaginar os relacionamentos entre os valores. Mas aqui tem toda a tabela, e na tabela, dentro de um campo, de uma célula da tabela, eu armazeno um valor. Então, na tabela ficam dispostos todos os valores, correto? A tabela que você está vendo, também chamada de relação, possui os valores, que são os dados que estão armazenados. Só que a linha da tabela, ela é dita também como tupla, onde tem um relacionamento entre um conjunto de valores. Então, os valores estão armazenados na tabela, e para cada linha da tabela, eu posso chamar de tupla ou também de registro, onde eu vou ter um conjunto de valores. O cabeçalho da tabela, a gente dá um nome de esquema, ou melhor falando, o cabeçalho da relação, a gente dá o nome de esquema, onde a gente define toda a estrutura da tabela. Ou seja, quais os atributos que vão conter a tabela, quais os campos. Então, a coluna da tabela eu denomino de atributo
ou campo da tabela. Então, no esquema, no cabeçalho da tabela, eu vou ter o quê? O nome do atributo indicado. E aqui, abaixo, no corpo da tabela, eu vou ter o quê? O conjunto de valores. No caso da coluna da tabela, que eu possuo o nome do atributo, então, valores daquele atributo. Como seria isso? A tabela ou relação, aqui está demonstrada com valores agora. No seu esquema, aqui que eu tenho o nome da tabela, os atributos, que nesse caso eu tenho a tabela aluno, e como atributos eu tenho o nome, o telefone, o endereço, a idade e o RA. Então, aqui eu tenho o esquema da tabela. E agora eu tenho os valores. Aqui eu tenho as linhas. As linhas são denominadas de tuplas ou registros. E para cada tupla eu tenho o quê? Um conjunto de valores. E em cada coluna eu tenho valores de um determinado atributo. Por exemplo, na coluna do atributo nome, eu possuo o nome dos alunos. Eu tenho os valores dos nomes dos alunos. Assim, na coluna telefone, eu tenho os valores dos telefones dos alunos, ou seja, o número do telefone dos alunos. E para cada linha aqui, ó, eu tenho o aluno João, que tem este número de telefone, este endereço, a idade e o RA. Então, para cada linha, eu tenho um conjunto de valores. Para cada tupla, ou melhor dizendo, para cada registro. Você pode ver aí que para coluna a gente tem um nome específico de atributo ou campo. Para linha a gente tem um nome, a gente dá o nome de tupla ou registro da tabela, correto? E aqui eu tenho esquemas de relações. Que seriam esquemas de relações? Seria todo o cabeçalho das tabelas. Por que das tabelas? Quando eu estou falando em um modelo relacional, eu não digo que eu tenho apenas uma tabela, mas sim um conjunto de tabelas onde os dados estão relacionados, onde eu tenho um relacionamento entre estes dados. Então, neste caso, eu tenho um modelo relacional onde tem a tabela funcionário e a tabela projeto. E aqui eu tenho o esquema da tabela funcionário e aqui abaixo o esquema da tabela ou relação projeto. Na tabela funcionário, eu tenho o atributo nome, o atributo código, nascimento, endereço, sexo e salário. E aqui eu poderia ter os valores, mas que não estão especificados. Neste caso, eu só tenho a representação do esquema. E você pode ver que na tabela funcionário, o atributo código está sublinhado. Por quê? Para toda tabela, eu preciso indicar uma chave primária, ou seja, um campo, um atributo identificador. É aquele atributo que não se repete. Mas por que o código? O nome do funcionário. Você pode ter 2 ou mais funcionários com o mesmo nome. Não é muito comum, mas acontece. Então, o campo nome jamais poderia ser uma chave primária. Por quê? Porque ele repete. Já o campo código do funcionário, ele não repete. Então, ele é dito identificador. E esses outros campos, logo mais à frente, você pode ver que eles podem ter valores repetidos. Então, não são indicados para serem chave primária.
Na tabela projeto, eu tenho o número, P, local e nome e código F. E aqui está determinado a chave primária como o número do projeto. Então, nós sabemos que aqui nós temos um campo que possui valores que não se repetem, porque aqui o identificador é aquele que vai identificar o registro na tabela. E se você for olhar, você tem aqui código F. O que seria código F? Aqui eu tenho uma tabela de funcionários que tem um código. Se você for ver os valores, você vai ver que os valores daqui estão repetidos na tabela projeto, ou seja, aqui nós temos o código do funcionário. Como este atributo veio da tabela funcionário, eu digo que ele é chamado de chave estrangeira, ou seja, não era dessa tabela, ele veio de outra tabela. Então, o próprio nome já me remete, chave estrangeira, ou seja, ele era chave primária, ele é chave primária em uma tabela e ele se repete na outra tabela, sendo chave estrangeira. Aí você pode me perguntar, mas esse código F, ele pode ter valores repetidos? Pode sim. Como chave estrangeira ele pode, somente a chave primária que não. E aqui eu volto a dizer, toda tabela obrigatoriamente tem de ter uma chave primária. Então aqui eu tenho a chave primária que é o código, e no caso aqui ela é chave estrangeira na tabela projeto. Certo? Agora aqui eu tenho tabelas, um conjunto de tabelas, um modelo relacional, onde eu tenho valores. Então, eu tenho aqui na tabela conta o número da conta, que é a chave primária. Vocês podem ver que você pode ver que é o identificador de cada tupla. E não se repete os valores. E na tabela cliente, onde eu tenho a chave primária CPF, e os valores também não se repetem. Agora eu tenho a chave estrangeira, que é o CPF. Por que estrangeira? Porque era a chave primária na tabela cliente e agora passa a ser um atributo também da tabela conta, mas com os mesmos valores que possui na tabela cliente. E para que serve essa chave estrangeira? Para que eu relacione os valores. Ou seja, eu sei que essa conta C21, que possui esse saldo, pertence ao cliente que tem esse CPF e se chama João. Ou seja, essa conta C21 é do João. Mas, se você for olhar aqui, o João tem mais de uma conta. Ele tem a conta C88 também. E do mesmo jeito, o José tem uma conta e o Joaquim também tem uma conta. Então, aqui está a representação de um modelo relacional. Ah, mas o modelo relacional possui somente duas tabelas? Não, é um conjunto de tabelas. Pode ter 20, 40 ou mais tabelas. Aí ele vai representar todo o conjunto do projeto feito. E aqui eu tenho uma representação da tabela com valores. Quando não estão dispostos na forma de tabela, eu posso representar aqui com o nome da tabela, os campos, entre parênteses, e cada campo aqui distinguindo do outro entre vírgulas e a chave primária sublinhada. Aqui eu tenho que repetir o mesmo nome da tabela, colocar entre parênteses para colocar os valores. Aqui eu identifico cada tupla e os valores como determinado em cima. Matrícula, aqui o número da matrícula, nome, o nome do aluno e o endereço do aluno. É obrigatório ser na mesma sequência entre vírgulas. Separo com vírgulas também cada tupla ou cada registro e fecho com um parênteses. Querido aluno, aqui nós terminamos a representação
sobre o modelo relacional. Então, agora você já tem